Bom dia, pessoal! E chegou o dia de dar play no RH Talks, nessa edição especial sobre departamento pessoal. E eu quero deixar claro que eu escolhi esse tema por alguns motivos que algumas pessoas que eu já conversei já sabem. O primeiro deles é que, quando eu vou em eventos de RH, eu percebo que quase não tem conteúdo para departamento pessoal. E aí, departamento pessoal é a base de tudo e muito do que acontece no RH começa pelo departamento pessoal. Essa semana, se você conseguiu rodar a folha de forma ok, ninguém lembrou de você. Agora experimenta errar a folha para ver o que acontece, né? Todo mundo, o DP não faz nada, o DP errou. Então, essa edição também tem esse objetivo. O segundo objetivo é que eu quero que o RH entenda, de uma vez por todas, que departamento pessoal é sim parte do RH e é o alicerce de tudo. E o terceiro que já é um spoiler, tá? Essa edição também é um teste para ver o quanto essa comunidade reage, para que ano que vem no RH Summit eu traga conteúdos de departamento pessoal. E aí eu comprovei a minha tese, o meu feeling, porque são mais de 10 mil pessoas inscritas acompanhando a gente aqui. Então, é sinal que o DP sim quer evoluir, quer aprender e quer estar com a gente no RH Summit do ano que vem. Inclusive, já aproveitando o gancho aqui, a pré-venda dos ingressos do RH Summit está com os dias contados. Então, no dia 10 de outubro, agora ao meio-dia, a gente encerra e você não vai comprar por um valor menor do que o que está agora. Clicando aqui em cima no banner, você não vai comprar por um valor menor. Então, fica a dica, não adianta esperar Black Friday, me mandar DM pedindo cupom ou escrever uma cartinha para o Papai Noel do Correio, que ele não vai realizar seu desejo, tá bom? Mas vamos lá, eu quero que vocês comentem aqui no chat quais são as principais dificuldades que você tem no seu departamento pessoal, de onde vocês estão falando, que ao decorrer da conversa que eu vou puxando, e se eu não conseguir puxar todas as perguntas, eu depois vai lá para o LinkedIn que eu acabo fazendo alguma coisa por lá com um resumo do que aconteceu hoje aqui. Mas a gente vai falar aqui hoje, vamos lá, sobre quando o RH e o BP encontram o departamento pessoal. Quando a gente fala de RH, para muita gente mudou o nome, né? Que é, eu sou GG, sou gente de gestão, sou time de people. É RH sim, gente. Se não mudou a forma de atuar, é RH. E tem gente que gourmetizou, que agora todo mundo é business partner. O povo adora um nome em inglês, mas todos eles precisam do departamento pessoal para que realmente funcione, senão a gente está se enganando com dados que não traduzem a realidade. Para esse papo, eu trouxe uma mesa pesadíssima aqui, então, minha amiga de longa data, Bia Nóbrega, CHRO as a Service. Bia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Léo, pelo convite. Muito obrigada aos parceiros desta mesa que veio para desmistificar esse assunto, não? Exatamente. O Luiz, que vive aí a folha de pagamento na veia, remuneração, Sim. budget, né? O nome, outro Benefícios. Nome Obrigado pelo convite, sim. A Cat, que é da nossa parceira Flash, é uma parceira também de longa data do RH Summit e do RH Talks. E a Cat roda um RH. Depois ela vai explicar um pouquinho, mas lá tem o RH estratégico e o RH mais operacional, dividido, né, na Flash, né? Exatamente. A gente precisa desmistificar primeiro que não é sobre apertar botão, né? Então vamos todo mundo com esse mantra aqui. A área de People Ops não aperta botão. Anota o nome aí, gente, depois, ó, People Office, ó, que chique, ó. E a Aline Gomes, que é cofundadora da Pistáquio, que veio trazer a visão um pouco outsider dessa mesa aí pra gente, como que a gente também leva esse dado lá pra ponta, principalmente como a gente comunica as coisas pro povo, né? Perfeito. Bom dia a todos, um prazer estar aqui e vamos falar sobre assunto de extrema importância para o negócio e para as pessoas do negócio também. Prazer estar aqui. Vou começar então com a nossa pauta por aqui, gente. Daqui a pouquinho eu já dou uma olhada no chat, tá? Por que ainda existe um distanciamento tão grande? Assim, todo mundo enxerga o DP ali guardadinho dentro da sala. Se boa parte dos dados que a gente lida no RH estão lá no nosso sistema, ou que seja na planilha de Excel que você usa, a gente consegue extrair muita coisa de lá. Então, a gente lida com uma base, a mesma base. Por que isso é tão... Ainda existe essa separação tão grande entre RH, BP, Business Partner e DP? Vou começar pela Bia aí nas suas
andanças como o CHRO as a Service. Você percebe essa separação, Bia? Acho que nasceu separado, né? Acho que, dada a origem que foi DP, né? Em primeiro lugar, na primeira área foi DP, Foi DP. depois RH e depois veio o BP, né? E eu tive o prazer de trabalhar numa empresa que começou a ter BP há 60 anos atrás, né? O que no Brasil foi o primeiro no Brasil. Mas o fato é que nasceram separados e eu acho que faltou a gente juntar, Uhum. né? E acho que mais do que nunca é um departamento, é uma área única e ela precisa estar unida. E a gente precisa quebrar esses silos, quebrar essas fronteiras que não tem nada a ganhar, só a Uhum. perder. Quando a gente separa, a gente tem mais é que unir. Esse é meu ponto de vista. E o que eu vejo, de fato, é as coisas ainda, em muitos lugares, estão separados. E o desafio é, de fato, conectar tudo isso, porque os sinais vitais vêm do DP. Uhum. Se a gente não olha para os sinais vitais que você, por exemplo, gera, e aí? Toda informação que a gente gera e para tomar a decisão, ela é dentro do DP, né? Não só para nós, como para o governo. Né? Verdade. Então, a gente tem que lembrar que também daí é a fonte não só para a empresa, e muitas vezes, não sei vocês, mas na minha carreira eu sempre tive, qual que é o headcount? Qual que é a quantidade? Da onde que sai essa informação? E normalmente, da onde é a informação fidedigna? Todo mundo, não, porque você pode ter um sistema, pode ter um subsistema, mas apertou o sapato, você vai aonde? Vai lá na Folha, que a Folha é a informação oficial, Uhum. né? Mas eu concordo com você. Eu acho que o RH, na verdade, ele surgiu como departamento pessoal porque precisava pagar as pessoas, rodar aquilo ali, ter aquela informação. Foi evoluindo e, quer queira ou não, o DP, né? O gerar ali a folha, ela é feita de pessoas que não são marqueteiras, né? Uhum. Elas estão ali, elas são para a execução, elas são é a característica da pessoa ali, né? Eu comparo até um pouco com a área de TI, que é outra área, né? Que ela é uma área que está ali no back e que você precisa da exposição, você precisa da importância dela e que quando, como você falou, deixa de pagar uma férias no dia certo, atrasar alguma coisa, mandar uma informação errada do seu imposto de renda Nossa. para o governo. Pensa no pé de microfone que dá. Uhum. Lá na Flash funciona separado, né, Cat? Mas em que momento que junta tudo isso? Na verdade, assim, tem um ponto muito importante que já foi falado aqui, que é sobre entender que o propósito é único, né? Então, assim, nós precisamos o quê? Viabilizar a estratégia do negócio e impulsionar pessoas. E aí, diante disso, como que eu contribuo dentro da minha realidade, do meu escopo, para que isso aconteça? Então, tem um ponto de entender que o propósito ele deve ser único e ele precisa ser visto frequentemente, né? Mas aí tem um outro lado, pensando em departamento pessoal, em operação, que é a dificuldade da gente conseguir ter esse olhar para a estratégia e para o negócio quando a gente está assoberbado de tarefas, né? Então, tem um dado da ThinkWork que revela que cerca de 17 horas do RH são destinadas a tarefas burocráticas. Então, como que eu consigo olhar para essa parte de estratégia do negócio quando eu estou assoberbado, né? Então, a gente precisa também falar sobre tirar essa sobrecarga e também desburocratizar, né, muitas coisas ali dentro da estrutura de departamento pessoal. E aí, dona Aline, o que a senhora acha aqui? Funciona mesmo separado? E aí a gente tem um adendo aqui, eu vou só furar um pouquinho a pauta, que tem gente que é os dois, né? Quando a gente vai para uma pequena, uma média empresa, não tem RH e DP, é tudo dentro da mesma pessoa. Na primeira e na última semana do mês você roda a folha e o resto do mês você faz RH, né? Isso aí, Então, isso aí. e como que eu organizo isso, né? Exato. Na minha jornada profissional, eu acabei implementando RH do zero, né? Eu sempre tive essa chamada, hoje eu entendo o motivo, mas no passado era sempre ter uma oportunidade para montar RH do zero. E era exatamente assim, a gente entrava, tinha um departamento pessoal, e aí eu entrava para poder começar o RH quando a empresa estava crescendo, ganhando uma consciência, saindo de média para grande, normalmente era quando eu entrava. E o que eu percebo hoje é que é realmente uma evolução. Durante algum tempo, até mesmo na história, né, a gente teve ali o departamento pessoal e depois apareceu o RH como estratégico, como o ponto central de pessoas no negócio, mas agora a gente está chegando num novo nível de consciência, que eu acredito que é o amadurecimento da nossa área, que é entender que nós somos parte do todo.
né? Uhum. E a gente precisa realmente se unir para as coisas acontecerem, porque de nada adianta você fazer um trabalho estratégico maravilhoso dentro da área de gestão de pessoas, mas a área de departamento pessoal está com pequenas entregas que às vezes impactam diretamente na percepção do colaborador. E aí a gente acaba não tendo o resultado que a gente quer. Então, acho que a visão nossa de consciência é que a gente precisa sim dessa parceria para o resultado acontecer. Sim. Sem dúvida. E só para complementar uma coisa, o ciclo de vida do colaborador dentro da empresa começa e termina no DP, Sim. né? Então, a primeira área, é aquela parte bem burocrática que você traz, Sim. né? De colher documentações e tudo mais, começa e no final, quando a última pessoa com quem que a pessoa fala, Uhum. se ela está aposentando, né? Ou está se desligando de alguma forma, Perfeito. é com o departamento E a pessoal. gente sabe da importância da experiência no início da jornada de uma pessoa para que ela permaneça na empresa, para que a gente mantenha aquela pessoa naquele Exatamente. local. Então, esse contato com o departamento pessoal é extremamente importante. A gente olhar para ele e olhar para essa experiência Não também. adianta a HRBP ser super simpática, aquela coisa, e o departamento pessoal, na hora de colher documentação, daquela parte burocrática, complicar, não ser fácil. Aí você fala, putz, meu, onde eu tô entrando, né? Você já tem aquela Uhum. impressão de. Tá. Você, é aquela coisa, você te manda um convite bonito, aí quando você vai na porta, a porta é aquela porta velha, maçaneta ruim. Você fala, onde que eu tô? Onde eu fui me meter, né? Verdade. Então, é muito Quem é importante. mais antiguinho de mercado vai lembrar que o DP era aquele monte de armário, lembra? E papel. Sim. Papel, sabe? Papel. Você tinha que abrir um chamado, 2 dias para buscar a pasta, porque Sim. era normalmente no porão da empresa que tava aqueles montes de arquivos, a pasta do colaborador para localizar as coisas. Hoje não é muito mais fácil. E aí isso nos ajuda a extrair dados. E aí, Luiz, vou te perguntar quais os dados que o DP gera e que o RH não utiliza e que deveria, como insight ou como insumo para fazer algumas ações que muitas vezes vou seguir a tendência, mas eu não olhei para dentro de casa o que está acontecendo. Muitas vezes você não. A empresa ela está mais preocupada em relações a custo. Então, tudo que a gente tem hora extra, quer saber. Uhum. Se tem mais gente, menos gente, quer saber. Agora, saber o que é exatamente como eu falei, a última pessoa que saiu, né? Com quem eles falam, normalmente se abrem, Uhum. e essa informação é muito rica, é com a pessoa que está ali, Fazendo- dando baixa. Hoje não tem mais a carteira, mas de alguma forma dando baixa na sua Sim. carteira, né? E essa informação não vem. E dados também da característica da sua população. Demografia, né? Demografia, ela é muito importante. Você saber, eu tô com mais geração, com qual geração que está aqui. Uhum. Esse cuidado, ele existe, não vou falar que ele é zero, mas ele é muito pequeno. E a gente precisa começar a usar isso mais a favor para você saber como é que você comunica com a empresa. Porque se você vai conversar com uma geração X, é uma forma. A forma dele entender, absorver, dela, né? Absorver essa informação é muito diferente de uma geração Z. Uhum. Então, esse entendimento e essa informação que está no departamento pessoal, eu vejo que ela é muito pouco utilizada e de maneira estratégica. E aí, Cat, o que você tem feito lá? Quais os dados que você alimenta a estrutura da empresa como um todo? O People Office, né? Como você traz a informação para o teu board ou para a liderança ou o próprio RH? Eu concordo também com o Luiz, né, essa questão dos dados demográficos, e aí conectar essas informações, porque é isso, quando você pensa ali no indicador de turnover, né, não é só sobre o motivador da saída da pessoa, que muitas vezes a gente consegue coletar ali na entrevista de desligamento. E pode ser Mas- fake. Exatamente, pode ser fake, mas aí quando você conecta, é isso, de onde que essa pessoa vem, né? Qual que é a faixa etária dela, quanto tempo ela está conosco, qual foi o último reconhecimento. Então, fazer o cruzamento dessas informações. Tem um outro indicador também que é muito importante, que é o de absenteísmo, e muitas vezes não é tão utilizado, porque a área de departamento pessoal é quem faz ali normalmente a gestão do ponto, tem o controle da jornada, mas esses dados eles são mais utilizados para fins financeiros. Então, né, no final do dia, o impacto numa hora extra, num fechamento de banco de horas, mas e sobre os afastamentos, né? E tem alguma correlação com ali o clima da área, né? Tem alguma conexão com a pesquisa ali de engajamento, com a avaliação do próprio colaborador? E aí a gente tem também mais um desafio com tudo isso, porque parece ser muito bonita essa história, né? Então vamos sair todo mundo e juntando os dados, mas como fazer isso? Se no final do dia a gente tem muitas vezes dados fragmentados. Sim. Então, você tem ali dentro da folha de pagamento algumas informações, mas tem outras informações que não estarão lá.
né? E como a você jornada consegue completa, conectar né? exatamente isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você não quer gerar essa sobrecarga no departamento pessoal, como você consegue utilizar esses dados conectados com outras informações de business partner, enfim, de DHO, e ter mais assertividade nessa informação, né? Então, Uhum. no final do dia, é essa conexão. E lá a gente tem, apesar de a gente ter essa separação de operação, no final do dia a gente entende que a estratégia é única, né? Uhum. E a estratégia, ela é a estratégia da empresa, não é a estratégia do time de RH, né? E aí, de novo, a gente tem Isso é muito muito claro. enraizado isso de como eu contribuo para que essa estratégia, de fato, ela seja alcançada. E aí a gente une esforços. Eu preciso entender qual que é meu papel de relevância nisso e me apropriar, que Uhum. é um outro ponto, né? O departamento pessoal, muitas vezes, tinha esse lugar escondidinho do patinho feio dentro, né, da estrutura. E no final do dia não é, né? A gente fala de RH estratégico e tudo mais, mas como a gente vai passar por estratégia se não tiver dados? Então, a gente também precisa se apropriar da nossa relevância e se posicionar, né? Uhum. Porque no final do dia, nós temos a informação e nós deveríamos também, minimamente, ser porta-voz dessa informação. Perfeito. E aí tem uma parte muito importante do ser estratégico, que é como eu comunico isso pra galera, né? Sim, Sim. Não sim, adianta eu ter a informação e eu não saber ler a informação ou não saber comunicar pra frente. sim. Então eu só mando, Aline, peraí, o absenteísmo tá em 30%. E qual a conexão disso com o Sim. negócio? Sim. Vá, Sim. tá bom, né? Isso aí eu consigo ver fazendo meus cálculos aqui. Mas o quanto custa isso? Eu acho que a gente tem que chegar num ponto que a gente precisa traduzir esses indicadores para indicadores de negócio. Exatamente. Aí surge a postura estratégica, e eu tenho Hum. brigado bastante que estratégico não é um cargo. Não Uhum. é, eu sou RH estratégico, sou DP estratégico, e até esses dias teve uma brincadeira que você não vê, eu sou médico estratégico, financeiro estratégico. Verdade. Mas o RH e o marketing é uma similaridade. Os dois adoram colocar esse sobrenomezinho. Estratégico é uma postura, é um jeito de ver as coisas, um jeito de trabalhar. Sim. E aí entra a comunicação, né? Como é que eu alimento a minha estrutura empresarial com esses dados que eu tenho ali no DP, eu só preciso saber fazer as perguntas certas Exato. e como que eu mostro isso para fora, como que eu levo todo esse arsenal de informação para fora ali. Perfeito. Eu percebo que participando de conselhos, o tema que sempre vem na mesa é custo e eficiência, né? É sempre o que acontece, custo e eficiência. Quando a gente fala de absenteísmo, por exemplo, está diretamente relacionado à eficiência, mas realmente é um indicador que ele é muito ignorado. As pessoas não olham para o absenteísmo. E, de fato, na hora da comunicação, não adianta eu chegar para um líder e falar que o absenteísmo está em X%. Eu preciso mostrar para ele o impacto que aquilo ali tem na área dele e no negócio. Qual líder que não quer ter uma equipe que performa? Uhum. Qual líder que não quer ter uma equipe de resultado? E aí você tocou num ponto cirúrgico, Léo, assim, o RH precisa melhorar a comunicação no sentido de conectar o que a gente sabe com aquilo que o negócio precisa. E o que eu percebo é que a gente fala muito a nossa língua e pouco a língua do negócio. E o líder, ele tem dificuldade de entender, mas qual é o líder que vai realmente se abrir numa mesa de negócio para falar, eu não estou entendendo o que você está falando. Então, a gente fazer essa relação de esse resultado que você quer alcançar, a gente tem esses indicadores que mostram que a gente está no caminho ou a gente não está. E revelar isso em números é de extrema importância. Então, dentro de uma mesa de negócios, por exemplo, que a gente está falando de estratégia, sempre falo isso, tá bom, mas isso é quanto em dinheiro, né? Quanto que isso é em reais para você poder compreender o impacto. E aí, quando eles olham, eu te falo, eu não sabia disso. Eu falo, pois é, então vamos olhar para isso agora. E também para o time. Às vezes, a folha de pagamento, infelizmente, né? Acontece alguma questão e o pessoal já vai, a folha de pagamento isso, a folha de pagamento isso, departamento pessoal aquilo. E aí, quando a gente vai entender, vamos entender realmente como é que está o resultado dessa folha de pagamento? Gente, são pequenos erros, mas que as pessoas percebem de uma forma diferenciada. E por que não comunicar isso também? É um indicador importante. Como foi Uhum. a assertividade da folha de pagamento naquele mês para gerar confiança nas pessoas? Então, a comunicação, ela excede ali a liderança e ela pode sim chegar ao colaborador e mostrar a importância do papel do departamento pessoal no negócio. Porque no dia a dia, eles vão se comunicando entre eles, fica às vezes uma percepção equivocada da realidade. E a Uhum. gente trazer esses indicadores que não estão na hype, mas que são importantes, que mostram efetivamente o resultado do trabalho. Então, a área de comunicação
sem dúvida, precisa ser uma parceira também nessa jornada, para quem está ali na área mais estratégica, né, tática, e também para quem está ali entregando o resultado no dia a dia para todos os colaboradores. Eu falo- Desculpa. Não, é que ela falando me lembra que a gente tem que parar de falar RHs e falar financeirês. Então não é, existe um problema de clima. Não, existe o impacto que o clima gera no negócio. Sim, Então, o impacto financeiro do absenteísmo, o impacto financeiro do turnover, o impacto financeiro das horas extras, o impacto financeiro das vagas não preenchidas. Não, se a gente começar a falar do impacto financeiro, né, eu brinco que é o financeirês, né, e parar de falar RHs, as pessoas vão entender que, de fato, a gente está juntos pela estratégia do negócio. Né? Então, é sobre a estratégia do negócio. Não sobre a estratégia de cada uma das áreas, mas Exato. como cada área suporta a estratégia geral. Né? Mas o estratégico, por isso que eu acho que tem um RH estratégico e o RH que não é estratégico, talvez. Porque você pode simplesmente só executar. E ou você pega o absenteísmo, vamos pegar esse exemplo, e você leva com um pacote de informações que você vai... Por que está tendo absenteísmo? Você vai ver, leva a hora extra do pessoal. De repente está faltando gente pro time. E aí você está querendo economizar headcount, mas você está pagando muito mais caro de outro lado. E está sacrificando as pessoas que estão lá. Como é que está a performance da pessoal? Você está valorizando quem deve ser... Tá concentrado numa Está área, concentrado, não está... E eu já vi isso muitas vezes na minha carreira. A pessoa fala, não, estou perdendo muita gente da minha área, não sei o quê. Você vai lá olhar e fala, desculpa, cara, mas o problema não é o salário, porque muitas vezes é esse, né? O ponto, O RH que contratou errado. é o RH que contratou errado, mas você fala, mas espera aí, a pessoa está aqui há 5 anos, ela teve só o acordo coletivo ao longo desses 5 anos, e agora ela está pedindo demissão, você está estranhando? E ela era uma pessoa que na tua relação de performance, né, ela estava performando bem, então você não teve o olhar. Mas também aí tem um lado do RH, que aí é a parte estratégica, a gente dá essa informação, né? E eu acho que o desafio do RH cada vez mais é como entregar essa informação rápida, de maneira com qualidade, né, e assertiva. perfeito. Sim. Uma pergunta que eu sempre recebo é, Aline, como eu sei qual indicador usar? E aí a resposta que eu dou é, que pergunta você quer responder? É isso Porque aí. normalmente eles ficam esperando que a gente dê, quando o assunto é atração e seleção, qual o indicador? Tá bom, o que você está tentando responder? Qual é o problema de negócio que você tem hoje, que você criou as hipóteses ali, o que você quer responder? E eu percebo que é exatamente por esse motivo que a gente tem a dificuldade de tangibilizar e explicar esses dados fazendo conexão. A gente não sabe o que a gente quer responder. Sim. Então, a primeira pergunta, né? O que você quer responder? Eu quero entender por que a gente está demorando tanto para fechar a vaga. Opa, então agora vamos começar a pensar os indicadores daqui e vamos pegar os indicadores que ajudam a gente lá no departamento pessoal, por exemplo. Quanto tempo o departamento pessoal está demorando para fazer a admissão? Isso é de extrema importância. E a gente vê a RH, às vezes, só contabilizando o tempo de contratação. Mas e o tempo da admissão? A gente não está contando e isso impacta diretamente no negócio também. Não tem como. A gente precisa ser parceiro, Não precisa estar existe junto. uma fórmula padrão, né? A gente estava falando em off aqui que somos seres únicos, né? As empresas também. A gente precisa começar a entender isso, que as empresas... Então, não existe você pegar uma fórmula de... A gente fala muito de turnover. Qual turnover serve para você? O que você está querendo atingir com o turnover? Não existe uma fórmula. E não existe zero turnover. Não Vamos lá. existe zero. Não Não, existe. Existe estratégia. Tem empresas que querem ter um turnover alto, por N motivos, porque eles querem reciclar as pessoas a cada 4 anos. Não interessa. Então, você tem que ligar isso com o que você precisa e utilizar isso de maneira... Aí sim, voltamos ao estratégico. Assim como o seu time de departamento pessoal, para mim, a gente vem mudando o profissional ali. Antes você poderia ter muito mais assistentes porque precisavam executar mais. Hoje nós temos robôs que rodam folhas. Você dá a parametrização, ele vai rodar e seguir aquela coisa automática. Agora você precisa de mais analistas. Eu brigo muito com o meu time e falo, gente, vocês são analistas, façam análise, né? Olham, porque isso sim vai fazer diferença, né? Não é só gerar o dado, é para que você está gerando, por que você está gerando e o que você vai fazer com isso. E aí o DP é a área que mais fala com o financeiro, né? Se Nossa, tem o RH que fala com o financeiro, é o departamento pessoal. E aí, Bia, nas suas andanças aí, a Bia também mentora muito o CFO, né, Muito Bia? CFO, Como é que é trazer esse cara um pouquinho pro nosso lado? Porque
Gente, vamos lá. Financeiro e RH meio que ficam ali no... Para mim, eu sempre brinco, né? Quando eu entro numa empresa, quando eu entrava numa empresa full, né? Hoje, no modelo as a service, eu brinco. Financeiro é braço direito e braço esquerdo. RH e financeiro tem que ser o braço direito e o braço esquerdo do CEO. A gente tem que trabalhar juntos, necessariamente. Eu sou contra DP responder para financeiro, Uhum. tá? Eu acho que acaba tendo um viés apenas de eficiência. Então, toda vez eu pego, puxo o DP para minha gestão de CHRO e trabalho grudada no CFO, grudada, né? E aí, nesta conjunção CFO e CHRO, eu brinco que a gente vai dando o acelera e o para o CEO. A gente vai dizendo, agora vai, agora para, agora vira. E vai ali, indicando os caminhos para o comitê executivo, né? A pessoa do lado de pessoas, né, de recursos humanos, olhando como que a gente impulsiona, até uma palavra que a gente estava falando em off, né? Uhum. Kathleen usou. Então, assim, como a gente impulsiona as pessoas para realizar essa estratégia, alavancar o resultado, viabilizar, né, todo o negócio. E, por outro lado, o CFO dizendo assim, dá para acelerar, temos que parar. E remuneração variável necessariamente juntos. Pacote de benefícios, claro, de uma forma mais inteligente, né? Então, assim, acho que é uma parceria que necessariamente tem que andar juntos, de mãos dadas. E eu acabo sendo muito mentora de CFO por conta da questão comportamental, né? O CFO normalmente tem ali o que desenvolveu o comportamental, por isso que eu sou muito Acionada para isso. acionada para isso. Mas, gente, eu brinquei bastante durante as divulgações que não existe employer branding que sobreviva a um pagamento errado, né? Sim. Então, gente, quando a gente olha, muitas vezes as ações estão muito voltadas da empresa para fora e não da empresa para dentro. E a gente já discutiu bastante, tem muito dado que está dentro do nosso departamento pessoal, mas que precisa ser sólido, né? Precisa de um conhecimento. O Luiz tocou um ponto de automação, a parte de inteligência artificial que a gente pode usar, mas tem uma parte por trás que eu também brigo bastante, que cada vez menos a gente conhece os processos. A gente desenha. Até para implementar uma automação, eu preciso ter um processo desenhado para configurar aquilo. A maioria das vezes é tipo, vambora, vamos lá, ChatGPT me ajuda, e no final vai dar merda. Vai dar ruim. E quando dá ruim no DP, não é dar ruim que você faz só uma folha complementar. O dar ruim pode ser uma multa, pode ser toda a questão. Ou, por exemplo, tem um caso que aconteceu, acho que foi há uns 2 anos, da pessoa que ficou sabendo que ia ser demitida pela carteira digital. Uhum. Tipo, só recebeu a notificação. Falou, oi, peraí. Aí o RH disse que não sabia, o líder também não, e ficou. O que isso gerou? Um processo para a empresa por falta de comunicação e por falta de conhecimento de que é só apertar um botão, ou apertar o botão, naquele caso, gera um processo. Então, como que a gente traz essa provocação de que a gente precisa entender o que está fazendo, até para fazer as perguntas. O conhecimento, ele não é opcional e não vai ser conseguido de uma forma fácil. A gente vai ter que entender. E aí o DP vai ter que entender de lei, contábil, e aí vai N fatores que entram numa caixinha, que é muito mais do que simplesmente só usar um dashboard lindo, né? Eu vou começar pela Cat agora. Eu brinco muito desse tema, né? Porque o mesmo parâmetro que a gente tem da pirâmide de Maslow, né? Não tem como a gente falar de autorrealização se a gente não tiver as necessidades básicas ali atendidas. Quando a gente pensa no ser humano, né? O que ele precisa de segurança? Tem vários fatores que dão segurança, né? Colocam o ser humano nesse lugar, mas pensar em financeiro, então no final do dia, né, ter garantia do seu salário, seu benefício bem pago, você não ter preocupação com isso, porque imagina só, se trabalhar num lugar que você tem preocupação se o seu salário vai ser pago corretamente, parece uma coisa trivial, mas não é. Isso gera um impacto também na produtividade. Então, assim, a gente precisa falar sobre a importância de ter um DP sólido, né, robusto, e o quanto que isso não é uma tarefa simples, porque a gente fala nessa linha como se, isso é o básico. Realmente, é o básico, mas não é
trivial e nem simples garantir esse básico, quando a gente tem diversos sistemas. Então, o RH, ele lida ali com, em média, 7 sistemas para fazer a sua operação. Então, a gente tem ali sistema de folha, sistema de ponto, é a informação do governo, e aí, né, assim, é um bocado de informação que você precisa administrar. Então, tem um desafio de, primeiro, centralizar essas informações, mas também, como o Léo mencionou, ter esses processos bem estruturados, né? Então, a gente não tem como falar de recursos humanos, de departamento pessoal, de marca empregadora, sem mencionar pessoas, processos e tecnologia, né? Então, assim, no final do dia, a gente precisa entender que temos que ter esses 3, né? Então, é um desafio grande, especialmente quando a gente olha nesse cenário de ter diversos sistemas e, de novo, informações fragmentadas, mas que a gente precisa buscar um pouco mais de assertividade, né? A gente optou recentemente por fazer a internalização da folha de pagamento, por conta do tamanho da empresa e da nossa realidade, da velocidade que a gente precisava também processar as informações e ter esses dados mais assertivos e mais na mesa para uma decisão. E isso gerou para a gente também uma eficiência muito grande, mas a gente precisou escolher com calma, né? Então, uma tecnologia que de fato nos atendesse, que tivesse possibilidade de integração, porque no final do dia é isso, né? A gente precisa também buscar tecnologias que se integrem para que a gente tenha mais eficiência e menos risco, porque é isso, se a gente errar uma informação, o impacto disso é muito grande. Eu falei até essa semana sobre isso, que parece um cenário um pouco injusto, mas muitas vezes, especialmente a área de departamento pessoal, ela é mais vista pela quantidade de erros do que pela quantidade de acertos, porque é uma área que a operação errada tem um impacto muito grande. Uhum. Então, como que eu faço para minimizar e para me antecipar a esses erros e a esses riscos, buscando processos eficientes, uma tecnologia adequada e atrelando tudo isso à linguagem de pessoas, porque no final do dia voltamos para o que a gente conversou sobre, né, impulsionar as pessoas para alavancar a estratégia do negócio, né? Então, ter esse olhar bem direcionado também garante com que a gente fale mais de marca empregadora, sem ser essa coisa para fora, de roupagem bonita, né? Mas como algo sólido mesmo e consistente dentro do negócio. Até porque se a gente vende um EVP e no Uhum. primeiro contato a pessoa já fala assim, nossa, Fui não- tapeado. fui falou. tapeada, Aham. né? Porque é isso, é realidade versus expectativa. Você cria uma expectativa no candidato, na pessoa candidata, a partir do employer branding. Aí, no primeiro contato com a empresa, no processo de admissão, é uma decepção. Poxa, uma empresa moderna, uma empresa contemporânea, ágil, que faz produtos digitais, por exemplo. E aí vem lá. Pede papel. Preenche o formulário na mão. Combina, Mas né? você já dizer, o desencantamento antes de admissão. Sim. Né? Então, é realidade versus prática, walking the talk. A gente Sim. precisa praticar o que de fato a gente fala, né? Eu não sei, eu sou funcionário também, né? Mas você... Vamos lá, peraí que eu vou fazer um parênteses aqui. RH e DP também são funcionários, Sim, tá, gente? sim. Não pode citar. É verdade. Ah, eu vou fazer uma ação para melhorar a qualidade de vida do colaborador. Você também é um colaborador, Sim. tá? Só para deixar claro. Só, eu pegando parênteses, é que nem quando você vai negociar com um sindicato. Eles começam a bater em você e falam, eu não sou da empresa, eu sou funcionário Isso, também. Eu também queria um aumento maior. Eu também queria. Ixi, perdi minha linha aqui do meu raciocínio. Mas você começou que você também é colaborador. lembrei. Porque quando você entra, eu já recebi isso dessa forma. De você não ter que preencher seu nome, já vem preenchido, você fala, nossa, que aleluia. Que nem quando você liga num call center, te pedem o CPF, a máquina, Transfere e aí pra outra para a pessoa pede, quanto é o CPF? Você fala, caramba, velho. novo. De novo. É a mesma coisa da empresa. Né? É uma tensão e um abraço. Quando Uhum. você recebe a coisa que você já mandou uma informação e ela vem ali, muda. Preenchido. Não muda. Você fala, nossa, eu só preciso dar o xizinho aqui e assinar. Olha que maravilha. É diferente a experiência, né? E aí, isso também, gente, já começa até pelo processo de recrutamento e seleção. Uhum. Será que os dados que você já está pedindo já estão integrados com o processo de admissão para quando a pessoa já receber preenchido? Tipo, só confere para mim, por favor, se está certo, se está ok? Pronto, é muito mais do que... Gente, às vezes é formulário que você vai preenchendo, você olha para baixo, Você tem pega- 15 páginas. Seguro de vida, vai preencher aquilo lá. Que você, tem Meu Deus. você olha e fala, vou colocar quem agora, que é o beneficiário. Então, hoje em dia tudo é muito mais veloz e até o próprio governo se atualizou.
atualizou daquele jeito, né? Porque Uhum. quando o E-Social resolve mudar, Hum. alguém acordou e falei, vou mudar isso aqui. E aí o DP que lute. E o famoso crédito do trabalhador que foi criado esse ano Ah, só para Sim. dar que, assim, aquela A cerejinha do bolo cerejinha. pro DP ter mais coisa para fazer. Mas aí essa parte que a gente estava falando muito de alimentar o negócio parte de um ponto que aqui eu perguntei esses dias no LinkedIn e eu vou perguntar para vocês da audiência. Quem aqui já viu o DRE da empresa? Vamos ver. Você sabe o que é um DRE ou PNL? Dependendo da empresa, chama um pouquinho diferente. Boa parte dos profissionais nunca viu e não sabe que a linha de pessoas é a linha mais pesada que está lá dentro e que nós do departamento pessoal deveríamos ser os guardiões dessa linha, né? Porque quando estourou o custo de gente, o que o CFO faz, Bia? Corta, né? Não, já liga para você e fala, então, precisamos cortar X%. Você fala, opa, Peraí, peraí, como assim? onde eu perdi a história? Então, é isso. A gente precisa criar, às vezes, algum mecanismo que, durante o mês, tá próximo de estourar. Peraí que eu já vou sinalizar, sim. diminui hora extra, peraí que tá acontecendo isso. Várias coisas eu consigo olhar se eu tiver isso como uma meta. E é uma meta que está ligada à meta do negócio. E aí, falando em meta, né, acho que a gente começou falando por que as 3 áreas, né, por que o RH, o DP e o BP aparentemente estão mais separados, né, por causa da origem, e que a gente precisa unir tudo isso. E a melhor forma de unir tudo isso é que as metas Uhum. sejam cross. Sim. Então, se existe uma meta, por exemplo, bem, meta de folha de acordo com o orçamento é básico, né? Tem que, a folha Deveria, tem pelo que... menos. Para mim, você pagar no dia não é meta, é obrigação. É obrigação. Mas assim, É. e mais do que isso, né? A gente tem uma folha de acordo com o orçamento que a gente desenhou, né? Sim. E aí, muitas vezes, não é o headcount que a gente estava falando, né? Por exemplo, horas extras. Uhum. Se você tem na linha de horas extras, está desviando. Será que essa linha, dentro do orçamento geral, não se paga se a gente alterar para folha? Se alterar para salário? Exato. Né? Então, acho que a gente tem que ir juntos. E aí, necessariamente, Léo, claro, na empresa pequena é o que você falou. Tem empresas que eu sou o RH todo, Uhum. Né? Equipe de RH. eu sou o RH do equipe, né? estratégico, né? Estou lá com os sócios discutindo partnership, remuneração variável, estratégia do negócio e sou operacional. Uhum. Porque, no caso dessa empresa especificamente, Faria Lima, Multifamily Office, eu não delego para ninguém a avaliação. Uhum. Eu mesma vou lá e ponho no sistema, eu mesma vou lá e tiro do sistema, dada a sensibilidade da avaliação naquela empresa, naquele negócio. Mas o fato é, nas maiores empresas, na qual eu tinha, normalmente, times de BPs, quando eu não era número 1, eu tinha time de BPs ou time de DH, eu nunca tive... Só quando eu fui número 1 que eu tive DP, tá? Uhum. E, gente, onde está a câmera que eu posso olhar? Aqui? Pode ser aqui. Vou confessar, primeira vez que eu fui CHRO, eu falei, ferrou, vou ter DP. Por quê? Porque o meu medo maior era DP. Tem área mais crítica do que o DP? Não. E eu não sabia, eu nunca tinha feito uma folha de pagamento. E eu sou muito agitada, né, Uhum. Léo? Imagina se eu ponho o dedo na folha. O pessoal morria de medo, tipo assim, bem longe da Bia folha, bem longe. Vai ter 0 a mais Tira ou ela 0 a daqui, menos. tira Tira ela ela daqui, tira ela daqui, não deixa eu chegar perto. E aí, de fato, no primeiro ano meu como CHRO, eu me amparei de pessoas especialistas, de externas, Uhum. junto comigo. Porque eu falei, eu não vou, isso aqui não é brincadeira. É a área mais crítica, é o que você falou. E naquela organização que eu fui CHRO pela primeira vez, era 70%. Porque era uma empresa de pessoas, era uma empresa de tecnologia baseada em pessoas, baseada Uhum. em conhecimento humano, que desenvolvia tecnologia. Eita. Então, 70%. O meu maior desafio era garantir a perenidade da organização e o meu princípio via folha de pagamento, Uhum. via benefícios, via uma área de recursos humanos inteligente. Agora, quando em situações anteriores, em grandes corporações, em que eu era responsável ou por DH, ou pelas BPs, ou pelo ambos, necessariamente, uma BP vai começar uma nova área. Eu falava, antes de qualquer coisa, antes de você dar a cara, aparecer na porta, vai lá na folha, pega todos os dados e se debruça. Você vai entender como a estrutura está montada, você vai entender os custos, você vai entender horas extras, absenteísmo, presenteísmo, quem entra, quem sai, qual é o perfil de quem entra, quem sai, quais são as gerações. Eu tenho um estudo de gerações, o meu primeiro estudo de gerações foi em 1998. Morro de orgulho, eu tenho lá guardadinho, um Excelzinho por gerações. Então, assim, como são as gerações?
como elas estão presentes em cada nível da organização, que perfil entra, que perfil sai. E aí, claro, juntando com o DHO, qual é a avaliação de quem entra, qual a avaliação de qual a avaliação de quem sai voluntário, qual a avaliação de quem sai involuntário. Uhum. Imagina você entrar numa área que você começa a ver que o turnover involuntário é de alta performance. Você fala, oi? Peraí. Tem alguma Peraí, coisa ou a errada, né? avaliação está errada, ou o desligamento está errado, tem alguma coisa errada. E aí, depois que você se debruçar sobre os números de RH, você vai conhecer o negócio. Conhecer o negócio conectou conhecimento do negócio com os números, os indicadores de pessoas, aí é que você vai começar a trabalhar. E necessariamente é o que você falou, Aline. Faça um bom roteiro de perguntas para Isso aí. compreender o negócio, compreender as dores do negócio e aí começar a trabalhar. Exato. Eu compartilho com você desse sentimento, porque eu também já passei por isso. Precisei ser líder de uma área de departamento pessoal e realmente, se eu não tivesse aquelas pessoas especialistas ali comigo, eu com certeza não teria dado o único passo. Foi na época da implementação do E-Social e fui Nossa. convidada para participar desse projeto como líder. Eu falei, vamos, e tudo deu certo. Sobrou cabelo depois disso. Sobrou. No meu caso, não. Foi bem desafiador, mas assim, Deixa eu até aconteceu. testar aqui, Eu sobrou. tenho várias fotos da gente comemorando entregas, assim, né? Maravilhoso. E eu compartilho com você nesse sentido, porque foi extremamente importante para mim viver essa experiência. Porque a gente começa a olhar o departamento pessoal de um jeito diferente. E teve um ponto que, para mim, foi um ponto alto dessa relação, que foi a troca efetiva, quando a gente ficou no mesmo time. É claro, cada um com responsabilidades diferentes, mas no mesmo time, a troca de conhecimento entre as áreas, que é essa conversa que precisa ter. Porque, por exemplo, quando a gente fala de marca empregadora, normalmente esse assunto está muito voltado ali para a área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção. O pessoal de departamento pessoal não conversa muito sobre isso. Mas o impacto que o trabalho, que o departamento pessoal faz, tem na reputação da empresa. Na percepção de quem está dentro e também na percepção de quem vai entrar. Então, a gente começa a ter essa conversa, você muda também a visão do impacto do trabalho dessas pessoas para o negócio, porque normalmente são pessoas com um viés mais operacional de tenho data para isso, tenho data para aquilo, vou fechar folha, né? Tem mais, e assim, não, vamos trazer um viés mais humano para essa troca, vamos conversar mais sobre isso, vamos melhorar esse processo. E essa troca foi imprescindível para o resultado do todo, que no final estava o RH falando de E-Social, o departamento pessoal falando de coisas estratégicas, né, que a gente trocava a linha atração e seleção, se juntando para melhorar a experiência de atração e seleção, teve muito ganho. Então, no início, a gente fica um pouco, meu Deus, como que vai ser isso? Né? Você falou, ferrou, pensei exatamente a mesma coisa. Eu fiquei, como que vai ser? E com o tempo, eu fui entendendo, não, o caminho está sendo positivo. Está sendo bom, e ter essa relação que você falou, né? Agora a gente vai ter uma exigência aí de ter um conhecimento um pouco mais elevado para o que está acontecendo. E o departamento pessoal ele vai precisar trazer essa visão também de reputação, de comunicação para o negócio, para que o resultado realmente apareça. Eu dou um exemplo disso. Uma coisa que é tão deixada de lado quanto às vezes o departamento pessoal, uma coisa chamada CBO. Erra o CBO, você vai ver o cálculo de aprendiz que inclusive muda, às vezes, esse Quando alguém cálculo. acorda, vozes da cabeça vão mudar hoje. Se eu não me engano, faz uns 2 anos que tiveram um momento desses. E aí você não atualiza, não deixa aquilo ali direito, que já não é uma Não beleza. é simples, né? E você erra e deixa nos seus cargos errado. E quem que está colocando ali dentro? É o departamento pessoal. Se a pessoa não achou o número 321, coloca o 322 aqui, é parecido, coloca lá, né? Olha o problema que dá. Eu falo, o departamento pessoal é o termômetro para uma empresa. Porque só sabendo se a temperatura está baixa, acima, não sei o quê, vinculado com a pressão, você vai saber que remédio tem que dar para a pessoa. Por isso que eu falei de sinais vitais. São sinais vitais. Porque além do termômetro, tem outros sinais Concordo. vitais que a gente mede no DP. Concordo. E você falando me lembrou que, assim, na primeira empresa que eu entrei como as a service, há 2 anos atrás, o briefing foi, cara, é estratégico. Vamos falar de avaliação, remuneração, partnership. E eu fui. Olha, não precisa nem olhar para a folha. Falei, tá bom, ótimo, vamos embora. E fui. Isso era novembro. Aí a gente vai colocar aquele meme do Bob Esponja aqui. 2 horas depois. O pior que não foi 2 horas. Isso era novembro, foi em julho, acho que julho, agosto do ano seguinte,
que eu resolvi fazer um ENPS. Quando eu vi o resultado, eu e os comitê executivo, a gente quase morreu, quase Volta, tentou, né? tentou se matar. Por quê? CBOs todos errados. Nossa. E a consequência nas pessoas, porque assim, eram coisas muito absurdas, o CBO, questões de benefício, porque alguém algum dia resolveu fazer uns descontos desnecessários, né? Então, assim, coisas tão básicas que você fala assim, realmente, digamos assim, o financeiro tomou a decisão com base financeira. Eventualmente, as pessoas não chegaram as reclamações em nenhum momento, chegaram onde devia chegar, nada foi Aí você já vê feito. a cultura, porque se você não pode. Não, mas aí depois disso, aí a gente fez uma reviravolta geral e Mas a empresa, literalmente a empresa a hoje é caixa de outra. Pandora foi aberta do CBO no momento Nossa! da CTPS digital. Que as pessoas começaram a ler títulos de isso, cargo que não tinha foi. nada a ver. Era Cargos- aquele momento foi... cargos que não tinham nada a ver. E o impacto disso, gente, parece pequeno, mas não é. É extremamente importante. É porque a Receita Federal ela parte do princípio que você errou porque Porque você por- quis. de má fé, ou de má fé, não que É. você confundiu alguma. Então, toma multa, né? Então, vou puxar uma pergunta da audiência, gente, que é a da Fernanda Nobre. Como calcular o impacto financeiro de um absenteísmo e o turnover, por exemplo, no resultado do negócio? Como que a gente tangibiliza isso para dinheiro? Vamos ver quem. Eu posso trazer uma experiência do dia a dia, porque como eu não atuo com departamento pessoal, vocês me ajudem aí. Como é que eu costumo ver que o pessoal do departamento pessoal faz? Eles pegam aquele percentual, transformam em horas e horas em dinheiro. Normalmente é esse o caminho que eles usam. Uhum. Tô certa? É isso aí. Sim. Eles pegam o percentual do absenteísmo, transformam em hora, quanto que aquilo ali equivale em horas no negócio, aí tem que saber quantas horas tem disponível naquela empresa, né? Uhum. Tem que saber o total. E depois você transforma isso em dinheiro. Aí você consegue dizer o quanto que a empresa perdeu naquele mês por não ter pessoas produzindo naquele período. Esse é o cálculo mais simples. Mais É. simples. Se você está bem conectado ao negócio, você consegue gerar quanto você, no caso de uma empresa que produz, quanto você deixou de produzir. produzir. E aí Exato. você vai ajustando cada vez mais o indicador. E Isso aí. tem a hora extra, que eu acho que foi a outra parte da pergunta, é também o porquê que aconteceu aquela hora extra. Porque você tem um custo. Você não estava prevendo, você pega um salário médio ou de quanto que a gente teve que pagar, beleza, você vai saber o impacto financeiro direto. Agora, você olhar que aquilo ali foi gerado porque alguém não fez algo, né, ou esqueceu um relatório atrás, ou o que quer que seja, e gerou aquela hora extra, aí você vai ter que trabalhar um pouco mais a fundo. E tem uma coisa, Léo, Custo é maior. tem uma coisa que eu adorava fazer quando eu pegava uma área nova. Falava para a BP, falava, ó, não esquece do estudo de horas extras. Pega lá os campeões de horas extras. Uhum. Vai lá, pega o histórico, os campeões de horas extras. Normalmente, os campeões de horas extras em serviço, né? Agora, começa a serviço, eu comecei a trabalhar em indústria. Eu nunca tinha trabalhado em indústria antes. E a minha carreira, majoritariamente, é mercado financeiro, que, inclusive, poucas pessoas acabam tendo horas extras, dependendo das áreas que você tá. Porque são poucos níveis de analista, né? Mas eu pegava os campeões de horas extras e a gente fazia isso, historicamente, analisando versus o salário. E você vê que às vezes acontece de serem as mesmas pessoas por muito tempo. Ou seja, são pessoas que, na verdade, elas são dependentes das horas extras. Incorporou o Já salário. incorporou o salário. E é isso que você não tira. E o Uhum. que acontece? Falta gestão normalmente. Quando você faz o mergulho nesses casos, são pessoas que o gestor sequer acompanha essas horas extras. Sequer vê o impacto no seu orçamento. Por isso que é importante as metas, gestão e RHs, né? Vou chamar de RHs, o DP, o BP e o DHO, todos juntos, porque se a gente alinha todas essas metas, orçamentária, é meta orçamentária, né? E aí na meta orçamentária de negócio, folha é uma das linhas. Sim. Então, assim, se o gestor está alinhado com isso, ele vai falar, putz, olha o que eu não ter feito uma boa gestão de headcount, uma boa gestão de proximidade, eu acabei criando. Criei pessoas dependentes de horas extras. E que criam horas extras, borotam horas extras. É, porque a pessoa, tipo, peraí, como ela precisa daquilo na renda familiar dela, ela já vai postergando alguma coisa para ela ter que ficar mais tempo Mas pra... tem hora extra que ela é cultural. Eu peguei isso num problema que eu tive. Por quê? A área financeira, para fechar o fechamento do mês,
Quem que eles falavam? Ah, a gente precisa ficar até mais tarde, aquela coisa. Aí quem que eles culpavam? O departamento pessoal. Uhum. Porque, não me entregou na data. Aí você fala, tá, qual que é a data? Aí você fala, não, entreguei, mas foi a data que vocês me deram. Isso. Não, porque a gente tem que ficar fazendo. Eu falei, então vamos antecipar esta data. Para antecipar essa data, aí você faz o cálculo. A gente fez isso. Mudou a data de pagamento da empresa e tudo. A gente voltou. Na hora que voltou, as horas extras continuaram. Porque era cultural da área, daquela área, pelo menos especificamente, de controladoria. E no fechamento, eles ficavam. Eu tenho hoje, eu tenho a impressão que eles ficavam. A gente tem que ficar, já estou acostumado a ficar. E gerava hora extra, pede a pizza, né? Aquela coisa, Uhum. e tá tudo bem. Tem um ponto que você trouxe, Luiz, que eu acho muito importante a gente trazer aqui para o profissional de RH, ele compreender a importância dele desenvolver a liderança também, ter esse letramento sobre o tema, porque algumas empresas eu já peguei e a gente precisou fazer um trabalho de desenvolvimento com a liderança, porque eles não entendiam efetivamente na prática. O que pode, o que não pode, como que autoriza, como que não autoriza. E aí a gente foi entender, né, fazer pergunta, o que você tem dúvida, como é que é a sua dificuldade? E a gente começou a entender assim, meu Deus. E a gente aqui na expectativa de que eles soubessem tudo, mas quando a gente chegou para ouvir, a gente viu que na verdade não sabia. E nós precisamos fazer um projeto mesmo com eles de letramento sobre o tema, que é como que você pode atuar na liderança, melhorando seus indicadores e tal. E nós fomos aos pouquinhos ensinando. Então, o departamento pessoal parece que não, mas ele tem essa importância, porque às vezes fica meio que, o desenvolvimento de pessoas, né? A área lá de desenvolvimento pessoal. Não, o departamento pessoal também precisa ter essa visão de por que as coisas aqui dentro do DP não estão acontecendo e como que eu posso entender lá na ponta, como que eu vou ajudar, trazendo desenvolvimento para essas pessoas, esse conhecimento. Faz muita diferença. Isso que você falou é clássico. O problema não estava efetivamente na data, estava no conhecimento e na cultura que já estamos acostumados a fazer Exatamente. assim. Aí vem a próxima pergunta, Já por estava que instalado. fazemos assim? Por quê? Exatamente. E também, quem é um pouquinho mais antigo de mercado, trazer memórias aqui. Não sei de quem você está falando. Quem é 30 a mais aqui vai lembrar aqui. Quando falava passa no RH, era para ir naquela filinha no balcão para ser atendido. Na verdade, era passa no DP, tá? Porque era resolver problema de benefício, resolver um monte de coisa arada que as pessoas não entendem. Eu não sei quantas vezes vocês já explicaram sobre férias, 13º. Meu colega recebeu mais que eu. Aí eu tive 4 descontos. A pessoa, milagrosamente, ela não lembra que ela faltou, né? Ela só, a memória seletiva pega por ali. Mas benefício, se no passado era algo que eu era obrigado a ter por questões de acordo sindical, a questão trabalhista, hoje em dia é uma ferramenta incrível para você atrair as pessoas e para que elas queiram permanecer Sim. por causa do pacote de benefício. Eu lembro que há uns 2 anos eu falei com uma empresa que tinha 42 benefícios, gente. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, quantos são realmente usados? Aí ela voltou, foi lá, olhou, 7. Tinha 4 pessoas para cuidar de benefícios, sendo que só usavam 7 daqueles benefícios. E aí a gente conversando entendeu que muitos dos benefícios eram aqueles benefícios mais antigos. Era carro para o diretor, era não sei o quê, previdência privada. E aí ela foi entendendo que hoje a população dela é muito mais geração millennial e geração Z, que não, no momento não se importa tanto com isso. E aí ela foi entendendo, foi adequando, daqueles 42 viraram 10. Olha, Então, otimizou muito isso. Então, o benefício hoje, esse olhar estratégico também, peraí, vou encher de benefício para dizer que tem muito benefício. Será que está sendo usado? Será que faz sentido? Será que a pessoa do lado entendeu que, por exemplo, uma previdência privada é bom para ela daqui a uns anos? Ou eu parti do princípio que todo mundo já sabe? Você vai entrar num outro problema que é a cultura financeira, que para mim é um benefício que a gente precisa colocar ainda na empresa. Sim. De gestão Educação financeira. educação financeira. Obrigado, educação sim. financeira. Mas aí eu acho que é outro. Dá mais uma mesa redonda aqui, tranquilo. Mas você falando assim me lembrou que, sem brincadeira, uma das entregas de maior valor num banco de atacado e investimento, na época o maior do Brasil, o maior e melhor do Brasil, a entrega de maior valor que eu fiz com o time de BPs. Eu que liderei com o time de BPs foi o RHD. O que era o RHD? A gente simplesmente explicava benefícios. Por quê? Tínhamos os melhores do mercado, obviamente, banco, né? Ainda banco de atacado, tínhamos os melhores do mercado e as pessoas sequer sabiam a maravilha que tinham ali à disposição. E a questão dos benefícios, Léo, acho que tem
Flexibilidade, porque cada um tem um momento de vida. A gente estava lá no off, eles têm filhos pequenos, eu tenho um filho já que nem quer saber da mais da mãe, né, na faculdade, só quer saber da mãe para carona, embora, porque ainda tá com a carta, mas ainda começando a dirigir. Então, são necessidades completamente diferentes que a gente tem. Você não tem você tem filho pet, você tem uma outra necessidade. Né? Então, assim, existem necessidades diferentes, então a gente tem que ter flexibilidade. Por outro lado, o benefício, ele tem um valor, ele é mais valorizado ainda quanto mais difícil ele é acessar. Imagine um benefício de educação, que eu não tenho condições de fazer uma faculdade, uma pós, mais um inglês, mais alguma outra coisa. E agora, via um benefício de educação, eu tenho condições. E eu não consigo comprar isso no mercado. Ou o benefício flexível, né? Que eu consigo adequar a minha necessidade, né? Que vocês oferecem. Exatamente. Então, acho que se a gente usar com inteligência, são poucos, mas bons benefícios. E previdência, gente, obviamente, como mais de 20 anos no mercado financeiro, também já fiz ação de ligar 1 a 1. E o RH inteiro se dividiu para ligar 1 a 1 de quem não tinha previdência, porque era 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2, dependendo da idade. Imagina, 1 para 2. Você põe Nossa 1.000, ganha 2.000 por Meu parte da Deus. empresa. E as pessoas não aderiram. Você falava, como assim? E a gente ligou 1 a 1 e explicou. Você entende o que é? Você, né? E todo Você só enxergou o desconto, né? Não, e é isso, né? E é um investimento. E você vê o benefício tributário que isso tem na sua folha de pagamento? Sim. Quando a gente fez isso, a gente já mudou muito o jogo da Previdência. Né? Então, acho que a gente tem que, sim, fazendo de novo um trabalho juntos, RH, DP necessariamente, e os BPs para não só adequar o pacote de benefícios para a realidade, e com muita flexibilidade, necessariamente. Sem flexibilidade não existe, né, benefício, Sim. hoje em dia. Mas, principalmente, a gente comunicar muito bem para que tenha adesão, né? E mostrar o valor financeiro disso. Porque o valor financeiro do que a gente oferece de benefícios assim, é muito maior do que a pessoa percebe. É remuneração indireta, eu chamo. Sim. Oh, Nessa questão Total da conta, né? comunicação que você trouxe, porque às vezes eu percebo muito conversando com profissionais de RH, está muito relacionado assim, mas a gente já comunicou várias vezes, a gente já falou várias vezes, e aí a reflexão que eu trago você já comunicou várias vezes, falou várias vezes, e ainda assim não houve a compreensão, o que está faltando na gente para melhorar essa compreensão, para melhorar essa comunicação, para fazer a nossa comunicação mais atrativa. Pode ser essa resposta do 1 a 1. Trabalhei com RH há muitos anos dentro de empresa, né? Hoje a gente está com consultoria, mas no passado não tinha essa tecnologia de WhatsApp e tudo mais, a gente fazia um RH itinerante, eu ia em todas as unidades do negócio para conversar com as pessoas. Vamos conversar, qual é a dúvida, o que está faltando, por que você não tem esse benefício? Qual é a dúvida aqui? E isso traz a tal da segurança que as pessoas precisam. Então, hoje a gente tem que olhar para o nosso trabalho, porque a gente faz e fala assim, o que está faltando para eu comunicar, para que as pessoas verdadeiramente compreendam aquilo que eu ofereço? Porque às vezes quando você percebe, faz pesquisas, as pessoas nem sabem. Ou se Exatamente. sabem, não compreendem exatamente como que é aquilo ali na prática. Não, você tem que saber como falar com o público que você precisa falar. Eu já divulguei Exatamente. remuneração variável para público de operador de máquina de corte de cana. Que o pessoal tinha feito um negócio super complexo e mandava como se fosse um documento, né? Que nem a gente tem de um memorando, alguma coisa assim. Uhum. Que eu falei, cara, Não não é o traduzia, né? idioma que esse pessoal fala. A gente fez gibis. Aí depois reclama que tá todo mundo no gibi. Gibis. A gente colocou em gibi. Pronto. Era uma linguagem mais fácil, era atrativo. E se ele não lia, o filho dele lia e falava para ele. Muito inteligente. Entendeu? Então, é isso. Você tem que saber como falar, não é só comunicar. Porque, às vezes, comunicação, isso é uma coisa que muito RH faz, eu acho que muita área. Manda, mas para falar que comunicou e fez a parte dele. É tipo batata quente. Eu joguei. Pronto. Eu falei. Eu falei. Você que não leu. Você não leu o e-mail que eu te mandei? Não é? Sim. Então, não é isso. Se você quer atingir de fato, contrate alguém que entenda, ou você vai lá e entenda o seu público, qual o público, porque dentro da empresa você tem N públicos. Eu estou numa empresa hoje que eu tenho, no mínimo, 5 públicos lá dentro, que eu tenho que saber falar de maneira diferente para cada um deles.
Olha, e assim, né, falando aqui como quem de fato atua numa empresa de benefício flexível, que isso muda também muito o jogo, né? Tem algo muito importante que é ter essa escutativa que a Aline falou, né? E oferecer o benefício mais assertivo. Então, às vezes fica nessa ilusão de ser o benefício mais caro, mas não é sobre ser mais caro, é ser mais efetivo, né? Então, assim, isso vai de entender a realidade dos seus colaboradores, olhando também as gerações que estão ali, porque isso são necessidades diferentes, e traduzindo isso de uma forma coletiva, porque no final do dia você não pode ter decisão individualizada, você precisa ter decisões coletivas. Então, como eu consigo oferecer um pacote de benefícios que, ao mesmo tempo, individualize a necessidade do meu colaborador e tenha uma tradução coletiva para a estratégia do negócio? E aí, benefício flexível entra como o super aliado, né? E algo assim que veio para fazer muita diferença. Muito. E diferente de tudo em departamento pessoal, que no final do dia a gente tem menos velocidade de atualizações, benefícios a gente precisa estar antenado. Hoje eu tenho oportunidade na Flash de liderar não só a parte de operações de pessoal, mas também de benefícios. Então, isso é muito bom, porque no final do dia a gente está próximo do colaborador, entendendo ali, tá, o que que ele precisa mais e como eu consigo, sem gerar um custo maior, né, atender ali a necessidade dele, ao mesmo tempo que é isso, eu não gero um impacto financeiro grande na empresa, mas eu consigo individualizar essa necessidade dele. E passou da época, né, como o Léo falou no começo ali, sobre benefício para atender uma obrigação sindical. Então, é o vale alimentação que substitui ali a cesta básica. Hoje em dia, benefício é remuneração, é estratégia. E as pessoas, elas decidem por entrar em lugares por conta do pacote de benefícios e decidem sair também por conta do pacote de benefícios. Então, assim, de nada adianta você ter um clima muito bom, né? Investir muito em treinamento, em trilhas de aprendizagem, se você não garantir, aí de novo a gente fala nessa linha das necessidades, né? Atendidas dentro da sua estratégia de remuneração, compreendendo também a parte de benefícios. E eu faria mais um adendo aqui sobre a escolha assertiva de parceiros, né? Não olhar como fornecedores, porque muitas vezes vai nessa linha de é o meu fornecedor ali de saúde, é o meu fornecedor de vale-refeição, tem que ser o parceiro do negócio, né? E assim, o que ele pode contribuir a mais? Busca sempre o a mais, seja chato nessa linha de escolha de parceiros. Não é sobre você oferecer um produto para mim, é como você consegue entender a minha dor, né, e ser eficiente em trazer uma solução. Uhum. Então, assim, isso vai ser individualizado. Você pode ter um produto que seja um produto específico, mas você precisa individualizar para a minha realidade. Então, busca também parceiros, né? Tem ações que a gente pode fazer que trazem ganho efetivo, pensando em benefícios, que não geram custo adicional. Então, por exemplo, uma corretora de saúde, uma consultoria que não olhe só para a sinistralidade, mas que tenha ali também ações voltadas para a saúde e te apoie nisso. Uma empresa de medicina ocupacional que conecte ali os seus dados de saúde ocupacional com os seus dados de saúde de fato. Então, tem que ter esse olhar também para o seu fornecedor como um parceiro, entendendo que no final do dia, dentro da esfera de benefício, você não vai compreender tudo, porque tem uma gama absurda. Eu não tenho como ter especial, não sei se tem uma estrutura enorme, né? Mas assim, no geral, você não vai ter um especialista só de saúde, um especialista só de alimentação, um especialista só de seguro de vida. Então, como você consegue buscar os melhores fornecedores no sentido de eficiência para traduzir também essa linguagem do que é melhor para o seu negócio, né? Então, Perfeito. a gente poderia também fazer mais Vixe. uma mesa sobre isso, mas, gente, benefício faz muita diferença. E Sim. ter esse olhar atento à realidade do seu colaborador, traduzindo isso de uma forma coletiva, sem gerar um impacto grande, porque no final do dia, plano de saúde é o segundo maior custo de Sim. folha de pagamento. Então, assim, você precisa gerar valor nisso, né? Não pode ter um custo, precisa gerar valor, e isso parte de estar próximo do seu colaborador para entender ali a necessidade dele. Kátia, isso traz a provocação que eu sempre brinco nas minhas trocas, que é assim, existem as boas práticas, a gente deve olhar para elas, com certeza, óbvio, mas a gente tem que encarar essas boas práticas como boas hipóteses. Não quer dizer se a empresa X tem aqueles benefícios que aqui vai ser a mesma coisa. E muitas vezes o que a gente vê é que tem esse copia e cola, essa receita do bolo. Se lá tem, vamos ter aqui também. Será? Vamos ouvir quem está dentro, vamos perguntar. Não dá para ouvir todo mundo, porque senão vai levantar muita expectativa. Faz um grupo menor, conversa para compreender. Trabalhar com hipótese, vamos testar, vamos ver como é que vai ser. E aí, se der certo, se fizer sentido, a gente aplica.
Que é exatamente o que você está falando. Não adianta a gente ter várias coisas, elevar o custo, que aí a gente já passa a ter aquela visão de, é muito custo, e na verdade, no final das contas, ninguém está usando benefício, como o Léo trouxe aqui do estudo que aconteceu em uma empresa. Então, pensar como uma boa hipótese é o melhor caminho. Não, porque lá tem. Não, pode ser um caminho para cá, mas não quer dizer que efetivamente vai ser. E isso ainda mostra para a gente o quanto que a gente está conectado com o negócio, no sentido de estar comprometido com o resultado final. Porque não é só chegar, fazer porque todo mundo faz, mas porque a gente entende que vai trazer resultado e vai cooperar para aquele caminho que a gente está buscando chegar. Gente, acabou nosso tempo aqui, já passou 1 hora, passou rápido, né? Passou Tanta rápido. coisa a gente Rápido. foi trazendo, Se furamos deixar. a pauta lindamente, né? Porque o assunto vai indo. Das perguntas que estão no chat, gente, eu vou propor uma coisa lá pro pessoal da sua empresa, Cat. Tem bastante dúvida aqui sobre algumas coisas, eu vou chamar você talvez para a gente fazer um outro conteúdo para gerar para a galera e compartilhar mais para frente sobre as dúvidas aqui, porque Legal. vou entender com quem entende, quem está fazendo o negócio também, aí a gente gera um conteúdo. O próximo conteúdo que a gente volta aqui, a gente vai falar sobre compliance trabalhista, tá, gente? Então, quero agradecer pela contribuição. O LinkedIn deles está aqui na plataforma, então pode atormentar a vida deles lá no LinkedIn, perguntar mais coisas. Bia, me ajuda. Luísa, socorro. Manda para eles que a conversa começou aqui. Ela continua nas redes sociais, é só você fazer aquele bom networking. Obrigado, Perfeito. pessoal. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Gente, Obrigada, a gente Ótimo, volta já gente. já com mais um conteúdo aqui do RH Talks. E o próximo conteúdo é gravado, tá bom? Só para ser transparente com vocês também. Até já.